Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou aqui para falar um pouco sobre cordato. Já falei isso em um vídeo anterior. Eu quero complementar e hoje eu quero colocar uma atividade, um exercício de vestibular bem simples de acordo com essas características. Então vamos lá? Bom, eu vou falar primeiro de algumas informações. São informações preliminares, informações gerais e específicas. Bom, informações gerais são que os cordados são animais de simetria bilateral, ou seja, eles têm uma região dorsal e uma região ventral. São celomados, ou seja, têm uma cavidade interna revestida de mesoderme. E tem um corpo segmentado, quer dizer, um corpo que a gente chama de metamerizado. No caso, você pode observar bastante essa característica nos peixes, por exemplo, que tem a musculatura toda ela segmentada para facilitar o movimento de natação. E a circulação fechada, pelo menos a maioria, ou seja, o sangue está sempre circulando entre veias e artérias, não derramando diretamente sobre os tecidos. As informações específicas são clássicas. E aqui você observa a presença de uma notocorda, que é o que dá nome ao filo, o filo cordato, porque tem uma notocorda, uma estrutura de sustentação, um bastão flexível que sustenta o animal na parte dorsal dele, e um sistema nervoso que já tem um desenvolvimento bastante acentuado, que a gente chama também de cordão nervoso, isso na fase pelo menos embrionária, na maior parte deles. Que é dorsal também, as fendas branquiais, que também servem para a captura de alimento, filtrar água e retirar alimento, isso no caso dos filtradores, e a cauda, ao menos na fase embrionária. Isso tudo é ao menos na fase embrionária, ou seja, se nós mamíferos também somos cordados, nós não temos, por exemplo, fendas branquiais, nós temos agora, são pregas vocais, tá? Isso na laringe. Nós não temos a notocorda, nós temos uma coluna vertebral e assim por diante. Nós, seres humanos, não temos cauda, mas já tivemos algum vestígio dela, pelo menos na fase embrionária. Então, todas essas características específicas aparecem em todos os cordados, sem exceção, ao menos na fase embrionária. Um exemplo que a gente começa é pelo caso dos mais simples, Aqui você tem um anfioxo. O anfioxo é um céfalo-cordado. Céfalo vem de cabeça, cordado de notocorda, ou seja, ele tem a notocorda na cabeça. Mas essa notocorda na cabeça significa o que exatamente? A notocorda não está apenas na cabeça, mas ela vai até a cabeça. Então vocês vão ver aí a figurinha do anfioxo, que é um animalzinho aquático de uns 5 centímetros, vive enterrado na areia, no fundo da água. E aí você tem a parte meio amarelada é a areia, a parte azulada é a água. Só fica para fora da água, quando ele não está se locomovendo, os cirros bucais, que são os tentáculos. O restante do corpo dele fica enterrado na areia. Então essa parte que fica exposta é a cabeça. A notocorda, você pode reparar pela legenda que a notocorda vai até lá, tá? E em cima da notocorda você tem um tubo nervoso dorsal, que é o sistema nervoso dele. Você também pode observar que embaixo, depois dos tentáculos, você tem a boca, a faringe cheia de fendas, você tem o átrio, que é um espaço por onde sai a água, porque a água passa pela faringe, atravessa as fendas faringianas, mas a comida acaba ficando lá, é como se fosse uma peneira. A comida vai para o estômago e a água vai para o átrio e é despejada de novo no meio ambiente pelo atrióporo, que é onde sai a água, é o sifão exalante dele. E aí a comida segue pelo intestino até o ânus. Depois do ânus você tem ainda uma cauda, ou seja, uma cauda pós-anal. E você observa, por exemplo, aí os músculos dele. Os músculos são o quê? São segmentados, por isso é um animal metamerizado, tá? Esse é o céfalo-cordado, que é um protocordado. Protocordado
a gente diz porque é um animal antigo, ou seja, não tem crânio nem coluna vertebral, então protocordados, né? Prode antigo, né? Como o procarionte apareceu no caso das células antes, agora protocordado é cordado antigo. Exemplo, cefalocordado. No caso, o exemplar é um anfioxo. Aqui você vê um urocordado. Então, urocordado vê a palavra uro, que quer dizer cauda, e cordado, ou seja, a notocorda está na cauda. Do seu lado esquerdo, você observa uma larva de um animalzinho chamado de assídia, tá? A assídia, ela, quando nasce, é uma larva, então ela sofre uma metamorfose. Observe na figura à sua esquerda que a notocorda, ela é uma parte um pouco escurecida que está na cauda dele, que é como se fosse um flagelo, já que esse animal, ele é nadante. E aí ele tem um tempo em que ele fica nadando e outro tempo em que ele fica fixo. Ou seja, ele nada, procura um lugar fixo, seguro, um lugar onde ele possa ficar a vida inteira. Pode ser uma rocha, um coral, pode ser até uma alga grande, pode ser até o corpo de um animal maior. E aí o que ele faz? Lá onde está escrito larva de assídia, você vai encontrar uma coisinha chamada disco adesivo. Esse disco adesivo serve para prender esse animal numa superfície sólida, rígida e segura. E aí, quando ele está preso, a sua cauda regride e desaparece por um fenômeno chamado de autofagia. Os lisossomos das células consomem a própria cauda. E com isso também a notocorda. Portanto, esse animalzinho só tem notocorda enquanto ele é larva, que é quando ele nada livremente. Quando ele é adulto, é o que tem do lado direito, do seu lado direito. Então aí você observa o que? A assídia sem cauda, né? Ampliada. E aí o que acontece? Tem um sifão bucal, que é o sifão inalante, que faz com que a água entre, né, passe pela boca. Em seguida tem um cesto grande amarelo cheio de fendas, que são as fendas faringianas. Esse balãozão aí é a faringe dele. Aí o que acontece com a água? Ela é coada, é filtrada, o alimento fica aí dentro desse cesto e a água sai pelas fendas, né, como mostra a flechinha azul, e sai do corpo dele por um sifão atrial, ou sifão exalante, passando pelo átrio, né, que é um espaço vazio de circulação de água e seus elementos. A água que sai pelo sifão aproveita também para levar as gônadas, né, no caso de um espermatozoide, etc. Também aproveita para despejar para o meio ambiente as fezes, já que o ânus está despejando seu conteúdo também no sifão atrial. Outra coisa que eu também quero que você observe é a presença do coração na parte de baixo, né, um coraçãozinho, e na parte de cima, perto da boca, o gânglio nervoso, é o que restou de todo aquele aparato que ele tinha antes, que tinha um flagelo. Tinha um flagelo que tinha notocorda e tinha o tubo neural. Do tubo neural restou um gânglio nervoso. Isso é importantíssimo, porque é um centro nervoso, né? Um projeto de um futuro encéfalo. Tá bom? Então vamos seguir. Aqui eu estou passando para vocês um exercício. Essa questão de vestibular é bem simples. Olha só, o filocordata inclui representantes bastante diferentes, mas algumas características são compartilhadas por todos, ou seja, características gerais. Entre as alternativas a seguir, marque a única que representa uma característica não encontrada nos cordados. Então é não encontrada nos cordados. E aí você tem aí 5 alternativas para você escolher, tá bom? Quero vê-las uma por uma com vocês. Antes disso, qual é a principal pergunta, né? Qual é a principal pergunta ou a parte mais importante da questão? A questão quer saber a característica não encontrada dos cordados, ou seja,
o que é errado. Qual é a alternativa errada? É o que ele não tem, não é o que ele tem, é o que ele não tem. Então você tem que saber qual das alternativas vai ter uma estrutura, uma característica que está errada, tá bom? Vamos seguir? Vamos analisar as alternativas. A alternativa A fala a presença de notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Bom, isto é certo, ok? Todos eles têm a notocorda durante o desenvolvimento embrionário, inclusive o ser humano, que é um cordado. Portanto, isso está certo. O que a questão quer é o que é errado. Então, esta não é a alternativa. Seguinte, a presença de fendas faringianas em pelo menos uma fase da vida. Isto é certo. Até nós, seres humanos, tivemos fendas faringianas quando éramos embriões. Portanto, esta alternativa também está certa. Presença de metâmeros. Isto é certo também. É uma característica que é um pouco específica, mas é uma característica correta. O que você tem que marcar é o que é errado. Ausência de celoma durante a fase adulta. Bom, essa aí, gente, está errada, porque na verdade é a presença de celoma durante a fase adulta. O celoma é a tal cavidade, né, que ele tem internamente. Isso é uma característica que segue qualquer cordado pelo resto de sua vida. Portanto, a alternativa certa é esta. Apenas para desencargo de consciência, vamos ver a próxima. Cauda pós-anal durante o desenvolvimento. Sim, é certo. A cauda pós-anal, ela aparece em todos os cordados, pelo menos durante os seus desenvolvimentos, né? Alguns permanecem com ela o resto da vida. Portanto, a letra E está certa. Voltando ao que nós estávamos vendo, a única alternativa errada é a alternativa D. Então, esta é a resposta certa desta questão, ok? Então, tá. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Procure verificar também o vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais das características dos cordados também. Esse já é o segundo vídeo dessa série. Ok, um forte abraço para você e até a próxima. Tchau.